ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agora, no ES News Especial. O acidente aconteceu no dia 11 deste mês na plataforma Cidade de São Mateus, em Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo. 6 pessoas morreram e 3 continuam desaparecidas. Nesta quinta-feira, uma equipe formada por funcionários do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal esteve na plataforma para apurar responsabilidades profissionais no local da explosão. Também hoje, representantes da Petrobras estiveram no CREA do Espírito Santo, onde informaram que a verdadeira responsável pela operação na plataforma é a empresa PPB do Brasil, que faz parte do grupo BW Offshore. A diferença é que a BW está irregular junto ao CREA do Espírito Santo e a PPB do Brasil está autorizada a operar, mas tem restrições. Nós tivemos reunido hoje com a nossa equipe técnica de fiscalização e de atendimento. Vai ser feito um auto de infração, uma notificação, vai ser multada essa empresa. E eles estão tomando todas as providências para regularizar aqueles profissionais que estão operando esta unidade de produção de gás. O Espírito Santo terá reservatório de água para abastecer a Grande Vitória. O anúncio foi feito durante a visita do presidente da Agência Nacional de Águas ao estado. O local escolhido fica na represa de Rio Bonito, entre os municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Iniciamos uma discussão onde a Agência Nacional de Águas pretende aportar o seu conhecimento a respeito sobre questões institucionais e técnicas que possibilitem a utilização compartilhada, mas priorizando, obviamente, o abastecimento público dos reservatórios hidrelétricos existentes aqui, em particular a questão de Rio Bonito. Nesse período de secas, a gente precisa ter uma provisão, e esse provisionamento poderia vir através da represa de Rio Bonito. Então, a primeira ação a curto prazo seria essa. A médio e longo prazo, nós temos alguns estudos sendo iniciados, que é a captação do rio Reis Magos para abastecer a região da Serra. E faríamos, então, a adutora conectando lá o rio Reis Magos até a região da Serra. E também já poderíamos tratar de longo prazo a captação do Rio Doce na região de Caboclo Bernardo também para abastecer a região da Serra. Nossa entrevista especial desta semana é com Luiz Paulo Veloso Lucas, um dos mais experientes políticos aqui do Espírito Santo. Luiz Paulo, quando alguém fala isso para você, deve se sentir meio velho, né? Um dos mais experientes. Vou fazer 60 anos ano que vem, né? Ah, tá novo ainda. Já sou avô. Mas é que é experiente, sim, porque começou a vida pública muito cedo e tem muita história, tem coisas da militância que eu acho que grande parte das pessoas aqui no Espírito Santo ainda não tomou conhecimento. Como, por exemplo, Luiz Paulo era uma espécie de link entre os comunistas do Rio de Janeiro e aqui do Espírito Santo, não é? Quando era estudante. Primeiro, para que o nosso telespectador não fique assustado, há 40 anos atrás, todo mundo que era contra o regime militar era chamado de comunista, né? Então, na verdade, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foi uma grande escola de democracia, de militância, para muita gente que nem era comunista, né, mas era contra o regime militar, a favor das liberdades democráticas. E o Partido Comunista Brasileiro, é bom que se diga, nunca foi a favor da luta armada, nunca fez ações armadas, assalto a banco e coisas do gênero, sequestros. O PCB sempre foi radicalmente contra lutar contra a ditadura militar com as armas da ditadura. Usava-se, inclusive, muito termo, vamos lutar no campo das ideias, né? Das ideias da luta política, né? Da luta política, da luta legal, existiu o MDB, né? Existiam os movimentos sociais, né? A atuação dos movimentos sociais, na imprensa, né? Isso tudo não era só das ideias, era
pressão política também. Mas talvez, para não incluir a palavra armas, né, nessa história toda, mas como é que foi esse período você trazia escondido documentos, livros para o pessoal? Não, era proibido. As pessoas hoje não têm muita ideia do que é você viver numa ditadura. Deixa eu só te interromper para a gente pontuar uma coisa aqui. Na época não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nem nada. telefone. Nem televisão funcionava direito. Então verdade. a forma era física mesmo. Era proibido ser contra o governo, falar mal do governo, ser preso. Se reunir, as pessoas tinham medo mesmo. Então, a atividade política, por mais inocente que ela fosse, ela gerava medo nas pessoas. Aqui em Vitória Praia do Canto, eu frequentava a igreja de Santa Rita, e nós tinha um padre lá, que era o Frei Dudu, que foi denunciado, pai de algumas pessoas, para a polícia, que ele era subversivo e tal, não sei o quê. Aí a gente foi defender o Frei Dudu, porque ele falou mal do governo e falou contra a ditadura, contra as perseguições. Então, na minha juventude, eu despertei para a política com 14 anos, no início na Igreja Católica, e depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, no movimento estudantil. E aí que eu me liguei aí ao Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que, de certa maneira, no Rio de Janeiro era muito forte, no meio da intelectualidade, dos jornalistas, professores, e defendia a tese da frente ampla contra o regime militar. Primeiro é o seguinte, contra a luta armada e pela frente ampla, quer dizer, uma aliança com os liberais, com os conservadores, defendia a militância no MDB, apoio a Tancredo Neves, apoio a Amaral Peixoto, que a esquerda radical considerava um absurdo, de jeito nenhum, não queremos aliança com esse pessoal. E nós achávamos que não, o importante era conquistar as liberdades democráticas, o direito de votar para presidente, uma constituinte livre. Então essas teses democráticas uniam todos, né? Não, o que eu ia falar é o seguinte, tinha bandeiras muito definidas, anistia ampla, geral e restrita, constituinte, eleições para presidente. Eleições diretas para presidente, fim da censura. Fim da censura prévia, liberdade de organização partidária, liberdade de manifestação e expressão. Eleições diretas também para prefeitos das capitais, governadores, senadores, nem todo, tinha o senador biônico, né? Isso, ainda no regime em 82, nós tivemos eleição direta para governador e para prefeitos. Né? Foi quando aqui no Espírito Santo nós elegemos o Gerson Camata pelo PMDB. Foi o primeiro governador eleito aqui. Mas ainda o presidente era o general Figueiredo. Ainda era na época do regime militar. Agora, o MDB, depois virou, durante um período o próprio PMDB, era a frente que reunia todos os que eram contra, como você disse, o regime. Então depois se pulverizou com o pluripartidarismo. Foi depois... De 82 para cá, né? Depois, quer dizer, começou com a fundação do PT, que não queria estar dentro da frente, que era a favor do voto nulo, e que tinha muita gente que tinha ido para a luta armada, que depois foi da fundação, foi para o PT. O PT não queria saber de aliança com ninguém. Depois alguns que voltaram do exílio. Brizola também não queria ir para o PMDB, fundou o partido dele e ganhou a eleição de governador no Rio em 82. O próprio Tancredo ensaiou uma saída, a formação do PP, né? Depois voltou. O Tancredo ensaiou uma saída e o partido que ele tentou fazer seria um partido mais... de centro. Mais de centro, né? Mais de centro. Mas o regime não deixou. Na verdade, ele fez um pacote eleitoral casuístico em que praticamente obrigou ao Tancredo e aos outros, Thales Ramalho, que era uma oposição mais moderada do que o PMDB, eles abriram mão desse partido e se juntaram de novo ao PMDB na eleição de 82. Agora, eleição que elegeu Tancredo em Minas, que elegeu Camata aqui. Você, depois o tempo passou, você virou prefeito de Vitória. Você passou muito tempo até você... foram 20 anos de militância, Giovanni, até eu disputar a primeira eleição. Eu fiz política e fui um militante sem disputar a eleição, mas participando ativamente da política brasileira, da política capixaba, também no Rio de Janeiro. Eu vim disputar minha primeira eleição
20 anos depois dessa eleição célebre de 74, que foi 94, foi na eleição do Fernando Henrique. Muito motivado pelo Plano Real. Agora, na prefeitura, durante o exercício do mandato, você se sente cobrado, sua consciência te cobra uma atitude, coisas que eram seus ideais, aquilo que era conceitual também na época, se bem que você era gestor, né? Mas você se sentia cobrado em relação a isso? Olha, na minha vida, assim, as minhas ideias, né? Porque a gente falou já ser comunista, o que era ser comunista, né? Era uma ofensa, né? Era um negócio horrível. E depois, eu penso que houve uma evolução. Eu sou um social-democrata, né? Eu não acredito na estatização dos meios de produção como caminho, né, de uma sociedade mais justa, como, de um modo geral, a esquerda marxista gosta de acreditar, ou pensa que acredita. Tempos depois, a União Soviética acabou sem um tiro. Em 1991, em 89, caiu o Muro de Berlim. Quer dizer, eu acho que está mais ou menos consagrada a ideia de que a economia de mercado é a melhor maneira de organizar a economia e que estatizar tudo não é um bom caminho. E isso, eu não vejo contradição entre as coisas que eu acredito hoje com as coisas que eu acreditava nos anos 70, porque o mundo é completamente outro, mudou tudo. Se eu não mudasse também... Não foi nesse sentido de contradição, não. Aquilo que, não digo sobrou, mas aquilo que enriqueceu o Luiz Paulo intelectualmente, a ponto de você, quando assumir um governo, ter aquela bagagem de militância, de vida pública. Vitória, um governo profundamente transformador, né? É uma coisa que permanece a mesma energia, a mesma chama da minha militância juvenil, eu penso que fazer política é uma coisa quase heróica, é uma dedicação à política como um instrumento, uma ferramenta de transformação. É um instrumento civilizatório, né, de transformação, de organização das maiorias para se transformar a sociedade para melhor. Quando eu assumi a Prefeitura de Vitória, nós fizemos o Projeto Terra, premiado no mundo inteiro como um projeto social exemplar, um dos 10 melhores projetos sociais do Brasil, um dos 100 melhores do mundo, segundo a ONU. E transformou objetivamente a realidade dos mangues de Vitória, dos morros, elevou a qualidade de vida, elevou a economia da cidade, o PIB per capita da cidade, os investimentos, a autoestima, a vida cultural. Foram todas conquistas. Era aí que eu queria chegar. Da sociedade de Vitória, não foi uma obra minha. Mas eu, como governante, como prefeito da cidade, eu incentivei, possibilitei, encorajei que a sociedade se unisse em torno de um projeto de sociedade moderno, desafiador, né, que não tivesse contra aquela coisa do saco de caranguejo, todo puxando para baixo, aquele pessimismo. Como eu morei muito tempo fora daqui, eu não tenho complexo de inferioridade. Eu acho que não são piores do que o Rio, nem do que São Paulo, nem do que nós os temos Estados Unidos. Características, né? Então eu não tenho complexo de inferioridade. Às vezes tem pessoas... Você acha que o capixaba tem complexo de inferioridade? Acho que a gente tem que combater o complexo de inferioridade, é igual unha. Tem que cortar toda semana. Luiz Paulo, no seu período como prefeito, você subiu os morros, fez projetos para voltar a cidade mais de cara para o mar e não de costas para o mar, frequentava lá a Ilha das Caieiras para comer muqueca e conversar com as pessoas e fez ressurgir uma coisa que já foi orgulho das pessoas e voltou a ser, que é o desfile, o tradicional desfile das escolas de samba, lá no Sambão. O que ali, onde é que havia ali tinha muita empolgação, tinha muita coisa da sua personalidade, da sua militância. Eu vou te pedir uma gentileza. O que havia naquele gesto, naquela empolgação, naquela entrega? Daqui a pouco, depois do intervalo, você me responde isso, ok? Vou dar um tempo para Luiz Paulo Veloso Lucas beber um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, e eu já falei aqui no bloco anterior,
tem muita experiência em política, está se preparando para assumir, para começar a trabalhar como presidente do Bandes. Mas antes, tem uma pergunta que a gente deixou no bloco anterior, né, Luiz Paulo, que é o período que você era prefeito. Sobre o carnaval, né? Carnaval, voltar a cidade de frente para o mar, o fato de você estar sempre presente nos bairros, subia morro, ia na Ilha das Caeiras. Eu já te vi umas 3 ou 4 vezes comendo muqueca na Ilha das Caeiras, levando gente de fora para conhecer esses lugares. Quer dizer, o que tinha ali? Nós fizemos um plano para a cidade, chamado Vitória do Futuro, ainda no governo Paulo Artung, que foi prefeito antes de mim. E eu fui secretário de planejamento do governo dele. No último ano do governo dele, que foi 96, nós aprovamos esse plano chamado Vitória do Futuro. Essas ideias, força, voltar a cidade de frente para o mar, turismo náutico, as ideias centrais do Projeto Terra, que era a urbanização dos morros, dos mangues, economia criativa, a vida criativa da cidade, a cultura. Essas ideias estavam todas nesse plano Vitória do Futuro. Meus 2 mandatos foram mandatos assim, que deram continuidade e avançaram, né, em relação àquelas coisas que a gente já vinha pensando, né? No caso do Carnaval, é um destaque porque a grande coisa, todo mundo passou uma semana antes, mas não foi só uma semana antes. Foi porque não tinha mais escola de samba em Vitória, porque existia uma desmoralização das ligas. Tinham 3 ligas, diziam que tinham 48 escolas, mas que eram escolas de papel, só para arrumar dinheiro fácil, de patrocínio público e privado. E essa desmoralização contaminou as escolas e elas acabaram sem apoio nenhum. E por isso que acabou o Carnaval. Sim, quer dizer, tinha que acabar mesmo daquele jeito. Né? Quando nós retomamos uma semana antes e retomamos com um desfile na Jerônimo Monteiro, sem carro alegórico, sem competição, e no primeiro ano foram só 6 escolas. No segundo ano, 9, no terceiro ano, 11, e foi só em 2012 que só em 2001, né, que depois da minha reeleição, em 2000, que nós fizemos a reforma do Sambão do Povo e devolvemos, foi recriada a Liga, devolvemos a gestão do Carnaval para a Liga. A Bernadette foi a primeira presidente da Liga. E aí você tem um modelo de lá para cá, um modelo muito mais saudável de relação das escolas com os financiadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Eu andei vendo aí, uns anos atrás, um pouquinho de uso político das escolas e tal. Tem. Mas que eu odeio, que eu não gosto. Ninguém gosta, nem todo mundo gosta, mas isso acaba acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que combater, porque isso é aparelhamento. As escolas de samba pertencem às comunidades, e o samba, para ser verdadeiro, ele tem que ser expressão da cultura popular daquela comunidade. Tem que acontecer o ano inteiro, não é só o desfile, né? Quando acaba o Carnaval, a comunidade se organiza, escolhe um enredo, começa a trabalhar pelo Carnaval que vai acontecer daqui a um ano, né? E isso também é economia criativa, isso é emprego, isso é renda, isso é atração turística da cidade, faz parte do calendário, não só da cidade, mas hoje do Estado, do Espírito Santo. Então, o trabalho que nós fizemos lá atrás de resgate do Carnaval, ele é um modelo de como a gente tem que trabalhar as boas parcerias público-privadas, o setor público fazendo o seu trabalho, o setor privado fazendo o seu trabalho, a sociedade fazendo o seu trabalho, sem aparelhamento, sem oportunismo de nenhum dos lados, né? Nem gente querendo morder dinheiro público fácil, nem político querendo se projetar e se promover, sair à frente da escola. Às custas de escola. Eu sou contra isso, entendeu? Agora, falando um pouquinho do Bandes, eu sei que você tem planos aí e tem aquilo que é o que se defende de um banco de desenvolvimento. Nós tivemos um período da presidência do Guerino Balestrace que ele procurou levar o banco a um número maior de clientes, ou seja, pequenos investidores, microempresários e tudo mais. A sua ideia é mais ou menos por aí? Como é que você tá? O Bandes, primeiro eu sou funcionário de carreira do BNDES, né? Do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu acredito muito em banco de desenvolvimento. Tem gente que não acredita
e acha que não precisa mais, que o sistema financeiro privado pode dar conta disso. Eu não acho isso. Muito embora o sistema financeiro brasileiro tenha evoluído muito e hoje você tem produtos diversificados e tudo mais, mas eu acho que o Brasil e o Espírito Santo precisa de banco de desenvolvimento. Não para dar crédito subsidiado, mas para ser realmente uma agência que organize as sinergias do desenvolvimento. Eu tenho dito que o BANDES precisa e será um banco de soluções para o desenvolvimento. Às vezes a solução para o desenvolvimento numa certa microrregião, ela não são operações com o BANDES, pode ser uma operação com outro banco qualquer. Ou às vezes não vai precisar de crédito, vai precisar de capital, de participação acionária, vai precisar de outra coisa. Então, vai precisar de investimento direto do Estado ou da União. Então, na minha formação, eu trago do meu trabalho de 35 anos no BNDES, a ideia de que o Banco de Desenvolvimento, o objeto do seu trabalho é o desenvolvimento, no caso do Estado. Quer dizer, e a gente vai aguardar para detalhar isso aí e para ver que projetos vêm e até que ponto é possível colocar em prática. O banco já vem trabalhando em parceria com a Findes, em parceria com o Sebrae, com a Secretaria de Agricultura e outras secretarias, planos setoriais para a área de rochas ornamentais, moveleira, pecuária leiteira, cachaça artesanal, cafés especiais, são todos planos setoriais e também planos por microrregião. O Espírito Santo tem 10 microrregiões com realidades bastante distintas. A gente pretende utilizar muito e se inspirar no trabalho que foi feito já no passado pelo Espírito Santo 2025 e pelo Espírito Santo 2030. São 2 planos coordenados pela ONG Espírito Santo em Ação, que nós vamos nos referenciar para esse trabalho de desenvolvimento regional. Perfeitamente. Bom, a gente tem assuntos para outros programas, o convite está feito para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a realidade do banco, depois que você pegar o bonde aí. Eu tô chegando. Está chegando. Ainda não assumi, né? Estou aguardando a minha documentação ser liberada pelo Banco Central, junto com os demais indicados pelo governador Paulo Artuni para o conselho do BANDES e também para a diretoria, né? Então eu acredito que dentro em breve a gente vai poder estar vindo a público para dizer os nossos planos, nosso plano de trabalho, junto com as demais áreas de governo. Todo mundo, o desenvolvimento é o tipo da coisa que todo mundo, não é exclusividade de nenhuma pasta. Né? O desenvolvimento é a coisa que a gente deve buscar em rede, inclusive com o setor privado. O ativismo pelo desenvolvimento é uma coisa que une todo mundo, a saúde, a educação, a infraestrutura, as estradas, os bancos, os empreendedores, os investidores, os deputados que fazem suas emendas, que aprovam seus orçamentos, né? A Federação de Indústrias, os empresários que buscam fazer seus empreendimentos. Né? Enfim, desenvolvimento é um conceito que é síntese do interesse comum de uma sociedade. E é assim que eu vejo o trabalho do BANDES, como sendo um trabalho de ativismo governamental pelo desenvolvimento e em rede, em parceria com as demais secretarias do governo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o secretário é o presidente do nosso conselho, no caso Zé Eduardo, mas com todas as demais secretarias. Ok, eu agradeço a sua presença aqui e eu que agradeço, repito, o convite está aberto para que retorne, porque a gente tem muito assunto bom para tratar. Da próxima vez, vamos conversar sobre os planos do BANDES e as dificuldades também. Nós estamos vivendo um momento de muitos desafios, não é preciso não esmorecer, não sou pessimista, mas o Brasil vive um momento difícil, é um momento de ajuste fiscal, é um momento de esgotamento da política econômica do governo anterior, né, feita depois da crise de 2008, um momento de baixíssima confiança dos investidores. Isso tudo reflete, é um momento de profunda crise no setor de petróleo e gás e da Petrobras. Então isso tudo são elementos do cenário externo com os quais nós teremos que tratar e vamos tratar.
Muito obrigado mais uma vez. Eu que Seja agradeço. bem-vindo. Obrigado pela atenção. A gente volta na semana que vem com outra entrevista especial aqui para você. Até lá. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. We do God's work. There are women and children in there. Continua em cartaz nas salas do Cine System o filme O Imperador. Após se tornar alvo de seu irmão mais velho, o herdeiro de um trono decide procurar a ajuda de sua irmã e de um cavaleiro desacreditado. Juntos, eles buscam o apoio de um lendário cavaleiro conhecido como Fantasma Branco. E a estreia da semana é o filme Um Santo Vizinho. Meg acaba de se divorciar. Ela e o filho de 12 anos se mudam. Um vizinho se aproxima deles e se oferece para cuidar do menino. Depois de hesitar, Meg aceita, pois é enfermeira e faz plantões de madrugada. Uma grande amizade nasce entre o menino e o veterano de guerra.